Boa tarde, amadas inteligências. Viva o leituramento, viva o escrituramento, viva o letramento cultural, viva a alfabetização em mergulho e imersão cultural. Amém. Grande mestre Márcio Saldanha, o Senhor mora no meu coração. A ti dedico este vídeo, amado mestre Márcio Saldanha. Estamos no ponto em que o povo hebreu está sendo liberto da escravidão no Egito, rumando para o deserto, atravessar o deserto até chegar em Canaã, a terra da Palestina, a terra boa que emana leite e mel. Estamos navegando no final do capítulo 12 do livro do Êxodo. Avancemos. História de Moisés do Nilo. Rito da Páscoa. Avancemos, escola de campeões. Amém. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este é o rito da Páscoa. Nenhum estrangeiro a comerá. Os escravos que tiveres comprado, circuncida-os, e somente então poderão comê-la. Nem o criado, nem o diarista a comerão. Cada cordeiro deve ser comido dentro de uma casa, sem excluir nada da carne, e não lhe quebrareis nenhum osso. A comunidade inteira de Israel a celebrará. E se o migrante que vive contigo quiser celebrar a Páscoa do Senhor, fará circuncidar todos os homens, e somente então poderá participar dela. Será como um nativo, mas nenhum incircunciso a comerá. A mesma lei vale para o nativo e o migrante que vive convosco. Os israelitas assim fizeram, cumprindo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E naquele mesmo dia o Senhor tirou do Egito os israelitas por esquadrões, às multidões, aos montões de gente. É isso. Libertação do povo hebreu da escravidão no Egito Antigo, atravessando o deserto para chegar à terra prometida. Capítulo 13 do livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés: consagra-me todos os primogênitos israelitas. O primeiro parto, tanto de homens quanto de animais, me pertence. E Moisés disse ao povo: lembra-te sempre deste dia em que saístes do Egito, da escravidão, quando com mão forte o Senhor vos tirou daí. Não se comerá nada fermentado nesse dia. Estás saindo hoje, mês de abril. Os pães ázimos. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, heteus, amorreus, heveus e jebuseus, que jurou a teus pais que te daria, terra que emana leite e mel, então, nesse mês, celebrarás o seguinte rito. Durante 7 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia se fará festa em honra do Senhor. Durante esses 7 dias se comerá pão ázimo, e não deverá aparecer fermento nem nada fermentado em todo o teu território, e explicarás esse dia a teu filho. Isso é pelo que o Senhor fez em meu favor quando saí do Egito. Isso te servirá como sinal no braço e memória na fronte, para que tenhas nos lábios a lei do Senhor, que te tirou do Egito com mão forte. Guardarás este mandamento todos os anos em sua data. É uma fixação do mandamento, rito próprio da cultura dos hebreus, elemento interno da cultura dos hebreus, circuncisão, separação, aquela marca de santidade, de pacto de lealdade para com Deus. É um símbolo e ritual, uma liturgia. Os primogênitos. Quando o Senhor te introduzir na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, e a entregar a ti,
dedicarás todos os primogênitos ao Senhor. O primeiro parto de teus animais, se for macho, pertence ao Senhor. A primeira cria de asno, tu a resgatarás com o cordeiro. Se não a resgatares, a desnucarás. Mas os primogênitos humanos sempre os resgatarás. E amanhã, quando teu filho te perguntar o que significa isso, tu lhe responderás: com mão forte o Senhor nos tirou do Egito, da escravidão. O faraó se havia obstinado em teimosia e não nos deixava sair. E então o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todo primogênito macho dos animais, mas os primogênitos de meus filhos eu os resgato. Isso te servirá como sinal no braço e frontal entre os olhos, de que o Senhor te tirou do Egito com mão forte. Libertação. Rumo ao Mar Vermelho. Quando o faraó deixou o povo partir, Deus não os guiou pelo caminho da Palestina, que é o mais curto, pensando que se arrependeriam se fossem atacados e voltariam ao Egito. Por isso, Deus fez que o povo desse uma volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Os israelitas tinham saído do Egito bem armados. Moisés tomou consigo os ossos de José, como ele fizera os israelitas jurar: quando Deus vos visitar, levareis daqui meus ossos. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, à margem do deserto. O Senhor caminhava diante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los, de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar dia e noite. Não se afastava diante deles nem a coluna de nuvens de dia, nem a coluna de fogo de noite. E chegamos ao capítulo 14 do livro do Êxodo, passagem do Mar Vermelho. Olha que elo de conexão entre a história de Moisés do Nilo e a história de José do Egito. Moisés, versículo 19, no capítulo 13 do livro do Êxodo. Versículo 19. Moisés tomou consigo os ossos de José do Egito, como ele fizera os israelitas jurar, aspas. Quando Deus vos visitar, levareis daqui meus ossos. É a ordem que eu quero que vocês cumpram. Esta ordem eu quero que vocês cumpram à risca. Levareis os meus ossos daqui da terra do Egito para a terra prometida. Eu, José do Egito, quero acompanhar vocês para a terra prometida. Que beleza, que texto, que sublimidade. Viva a cultura. Capítulo 14, passagem do Mar Vermelho. Mas será papo para um próximo vídeo. É isso. Deus esteja conosco, Deus nos guie em paz, que nos libertemos e nos autonomizemos em relação ao aprimoramento da escrita, do ato de fala, da leitura, dos estudos e da reflexão. Viva a reflexividade, a capacidade de criação de novos caminhos pensantes na nossa mente. Moçada da Escola de Campeões, vamos botar os nossos equipamentos intelectuais para funcionar. Somos vasos santos de Deus, portanto, aos estudos, porque estudar dá sentido à vida. Amém, amém e amém. Coisa boa é estarmos com a palavra de Deus. Texto clássico da antropologia e cultura de nós do Ocidente da Terra. Amém. Muito obrigado, Deus, pela leitura de maior excelência de literatura magnânima de sublimidades, palavras copiosas, muitos aprendizados e lições para aplicarmos na prática da nossa vida. Que tenhamos fé, assim como Moisés teve fé, que alcancemos a nossa autonomia, a nossa libertação. Amém. Deus nos abençoe. Amém.
Viva a Escola de Campeões, viva a Unire!